Então, a gente vai continuar falando sobre síncope e agora a gente vai focar mais na história clínica. A gente vai fazer então uma anamnese, um exame físico, em que o principal objetivo da gente vai ser detectar pacientes que têm um alto risco, ou para óbito ou para complicação, que precisa de uma investigação melhor, beleza? Muitas vezes a gente não vai conseguir reconhecer a causa exata na hora que a gente vai estar conversando com o paciente ou examinando ele. Mas, de acordo com as perguntas que a gente vai fazer na anamnese, a gente pode ajudar a encaixar ele em algum daqueles 3 grandes grupos que a gente viu, que é a reflexa, hipotensão ortostática ou a cardíaca, beleza? Só que antes de começar isso aqui, a gente tem que lembrar de questionar se é mesmo uma síncope. Será que foi realmente uma perda de consciência? Será que não teve um trauma atrás disso e ele perdeu a consciência por causa do trauma? Ela foi transitória? Foi de curta duração? Teve um início rápido? Teve uma recuperação completa? Então, tudo isso aqui tem que ser questionado para a gente saber se foi mesmo uma síncope. Então, na anamnese, o que a gente vai buscar na hora que a gente for conversar com o paciente? As circunstâncias do evento, primeiro, a posição que ele estava, se ele estava em ortostase, supina ou levantar. Se vocês pararem para pensar, isso aqui já vai dando dicas para a gente de qual daquele grande grupo que eles podem estar. Por exemplo, se ele estava em ortostase, já faz a gente pensar na possibilidade de ser uma neuromediada, por exemplo. Posição supina, não é comum ter uma neuromediada, né, que a gente viu. Então, será que foi uma arritmia? Ao levantar, será que foi uma hipotensão ortostática? São tudo suposições que a gente vai fazendo, né? E aos poucos a gente vai juntando as peças do quebra-cabeça. A atividade que ele estava fazendo, ele estava em repouso? Teve alguma mudança postural? Durante e após exercício? Foi a urinar, a tossir? Lembra daquela hipotensão situacional? Predisponentes. Ele estava em um ambiente quente, estava em pé fazia muito tempo, sentiu medo, dor, estresse, que faz a gente lembrar da vasovagal, certo? O início do evento também é importante. Ele sentiu alguma coisa antes de acontecer? Teve náusea, vômito, dor abdominal, sudorese, aura, visão borrada, tontura, palpitações? Tudo isso vai ajudando a gente a encaixar nos grupos ou também excluir algumas possibilidades, né? E aí, que mais? Durante o evento, é importante a gente saber algumas coisas, mas o paciente, muitas vezes, ele não vai se lembrar, né? Então, é importante, durante a anamnese, a gente estar junto com o acompanhante dele, para ele descrever melhor o que aconteceu, né? Porque ele acompanhou o evento lá mais de perto. E aí, então, a maneira que ele cai no chão, a cor da pele, se ela estava cianótica, se ela estava pálida, se ela estava mais vermelhinha, se teve abalos musculares, se são ausentes ou presentes. Se forem presentes, a gente tem que saber mais ou menos a duração, se ela teve alguma correlação com a queda e o tipo de movimento. Aí, a gente tem movimentos tônicos, que são aqueles de contração, movimentos clônicos, que são como se fosse um tremor involuntário, assim, um tremor incoordenado, e a mioclonia, que ela é uma contração mais abrupta e rápida. Ela não passa rápido, sabe? E aí, após o evento também, saber quanto tempo durou a perda de consciência, se ele ficou confuso após o evento, se ficou confuso, quanto tempo durou, se ele teve náusea, vômito, sudorese, qual que é a cor da pele na hora que ele voltou da síncope, se teve algum trauma envolvido, dor torácica, palpitação, incontinência urinária ou fecal. Só abrindo um parênteses aqui, essa relação de abalos musculares pode ajudar a gente a diferenciar para saber se foi uma convulsão ou se foi uma síncope. Às vezes elas são muito parecidas,
Mas lembrar também que na síncope pode haver abalos musculares também, tá? Isso não vai a possibilidade de se eu tiver um abalo, não exclua a possibilidade de ser uma síncope. E aí, os antecedentes são perguntas muito importantes que a gente tem que fazer. Se o paciente ele tem uma história familiar de morte súbita ou doença congênita, pensar aqui, ó, lembra que a gente falou na última aula sobre cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo? Se ele tem alguma doença cardiovascular ou neurológica, às vezes o paciente ele tem uma epilepsia e aí a gente já vai ficar com o pé atrás. Será que foi mesmo uma síncope? Doença cardiovascular, às vezes ele já tem um histórico cardiológico aí cheio de coisas, às vezes tem uma insuficiência cardíaca, já teve isquemia. Se mulher, a data da última menstruação e uso de anticoncepcional, porque lembrar que pode ser uma gravidez ectópica rota, que a gente falou que é uma emergência, tem que ser reconhecido rápido, então é muito importante não esquecer disso daqui. História de doenças metabólicas, como diabetes, amiloidose, a gente viu que, só que assim, se pode ser que ele tenha uma hipoglicemia, por exemplo, por causa do diabetes, e daí a gente vai lembrar que isso não entra no diagnóstico, assim, de síncope, né? Hipoglicemia não é síncope, que a gente conversou da outra vez. Ou pode ser uma insuficiência autonômica também, lembra que a gente, secundária, que a gente discutiu. Medicações em uso, lembra que tem uma lista enorme de medicações, vasodilatador, diurético, inibidor da ECA. Às vezes ele pode tomar um antiarrítmico aqui no meio também, e a gente fala, vixe, será que ele tem uma arritmia já conhecida? Será que ele tem, não sei, um marcapasso? E uso de álcool e drogas também, que a gente já viu. E episódios semelhantes prévios. Eles podem relatar, por exemplo, às vezes que é um episódio que já aconteceu várias vezes, um episódio que nunca aconteceu. Isso também se enquadra bastante em cada um daqueles grupos lá. E aí, o que a gente vai buscar no exame físico? O exame físico, se a gente estiver no ambulatório, por exemplo, a gente, com mais calma, né? A gente pode tentar fazer ele o mais completo possível, seria essencial, né? Seria ótimo a gente conseguir ele fazer o mais completo. Mas assim, o que a gente tem que olhar com muito cuidado e de repente se a gente tiver numa emergência, as coisas que a gente tem que priorizar. Se possível, aferir a PA de ambos os membros superiores, tanto na posição supina quanto em ortostase, após 3 minutos. Lembra, 3 minutos entra naquela definição de hipotensão ortostática clássica. Obter a frequência cardíaca, tanto em supino quanto em ortostase também. Fazer uma ausculta cardíaca minuciosa para a gente buscar sopro, bulhas, se estão hiperfonéticas, hipofonéticas, se tem B3, se tem B4. Às vezes a gente pode já matar o coelho aqui. A gente vai fazer uma ausculta do paciente e escuta um sopro de estenose aórtica gigante lá e já tudo leva a crer que foi isso que ocasionou a síncope dele, certo? E o exame neurológico também é importante fazer. É importante aqui, um parênteses também. Se a gente está examinando o paciente, já colheu a história e tudo, aí a gente vai aferir a PA para ver se tem uma hipotensão ortostática. Se a gente aferiu e deu que ele tem uma hipotensão ortostática, será que a gente fecha aí o diagnóstico já? Tipo, não, a síncope dele foi só uma hipotensão ortostática e pronto. Será que tá certo isso? Será que não pode ter uma outra causa associada, uma causa cardíaca importante, por exemplo, associada? Então, tem que fazer tudo com muito cuidado, tá bom? E lembra daquele que a gente discutiu, a hipersensibilidade do seio carotídeo, né? Então, tem um teste que a gente consegue fazer no exame físico que ele pode detectar se levantar melhor uma hipótese de hipersensibilidade, né?
Só que ele é um exame que ele pode ter complicações. Então, a gente não pode fazer em pacientes com doença cerebrovascular ou sopro carotídeo. Então, isso aqui a gente tem que fazer, buscar sopros. A gente tem que fazer isso aqui antes de realizar esse exame. Se não tem nenhuma contraindicação, ele vai ser indicado para qualquer paciente que tenha acima de 40 anos, certo? E como que a gente faz? A gente vai na região acima da bifurcação da carótida comum e vai fazer uma massagem, uma pressão de 5 a 10 segundos, tanto na posição supina quanto ortostática, e sobre a pulsação, e aí a gente vai ver qual vai ser a reação, beleza? O normal é que tenha uma resposta dos barorreceptores e que vai causar uma diminuição transitória da frequência cardíaca. Só que, se tiver alterado, indicando uma possível hipersensibilidade, a gente pode ter uma sistolia maior que 3 segundos e ou queda de 50 milímetros de mercúrio ou mais na PA sistólica. Só que pode ter um ou outro ou os dois. Só que isso aqui vai ocasionar uma indução da síncope, vai reproduzir o que ele relatou que sentiu. E aqui eu coloquei um exemplo da neuromediada e das arritmias. O que a gente pode achar naquela anamnese que a gente estava buscando uma historinha, né? Olha para vocês verem como que pode ser diferente e como essa parte é importante. Na neuromediada, que é a reflexa, geralmente vai ser uma mulher de até 55 anos, teve mais de 2 episódios, estava na posição ortostática, um ambiente quente, com mal-estar emocional. É comum ter pródromos que duram mais de 5 segundos, palpitações, visão borrada, náusea, sudorese, tontura, geralmente são bem pronunciados esses pródromos. É bem claro que ela vai sentir isso. Durante o evento, palidez, pupilas dilatadas, pulso lento, sudorese, pode ter incontinência e aqui, ó, pode ter movimentos clônicos leves, que é aquele tremor incoordenado que eu falei. E aí, após o evento, geralmente, ela vai ter alguns sintomas residuais, mas vai ser uma coisa mais tranquila. Ela vai estar orientada, vai ter uma fadiga de leve e pronto. E nas arritmias, geralmente, a gente vai ter um perfil de um homem de mais de 54 anos, com episódios pouco frequentes. Geralmente aconteceu durante o esforço ou posição supina, e ele pode ter uma história familiar de morte súbita. Aqui, não é comum ter pródromos, lembra que a gente falou que às vezes acontece de forma súbita, não dá nem sinal que vai acontecer. Mas se houver, ele vai ter uma duração bem curta, às vezes pode meio que passar despercebido. A palpitação, que é uma coisa que a gente pode talvez esperar numa arritmia, a pessoa não vai sentir com muita frequência, não. Durante o evento, ele pode ter cianose, não tem palidez igual tem na reflexa, pode ocorrer incontinência e movimentos clônicos breves também. E após o evento, ele vai ter sintomas residuais incomuns, a não ser que tenha inconsciência prolongada. Então, olha para vocês verem, comparando os dois lado a lado, como que dá pra gente suspeitar de acordo com a história que a gente colhe. E ela é uma parte muito importante na hora da investigação. Bom, aqui eu coloquei só os achados do exame físico, para vocês terem uma ideia. Mas eu sei que algumas coisas aqui a gente não viu ainda da parte cardíaca, mas aí só para vocês terem uma ideia mesmo. Por exemplo, se a gente encontra hipotensão ortostática, pode ser que umas possibilidades que a gente levanta: desidratação, medicações, disfunção autonômica, tudo aquilo que a gente viu das etiologias, né? Se o paciente tem um ictus desviado, que é quando a gente sente com o nosso dedo o ápice do coração aqui perto do mamilo. Se ele tem desviado, quer dizer que pode ter uma dilatação ou uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. E se a gente tem B3 na ausculta, pode significar também uma insuficiência cardíaca esquerda. Então, isso faz a gente crer que ele tem uma taquicardia ventricular, que ele tem um comprometimento ali, ele vai estar com um ventrículo gigante, por exemplo.
E aí vai atrapalhar o sistema de condução, né, elétrica. O teste do seio carotídeo, que a gente falou agora há pouco, faz questionar hipersensibilidade. Sopro de ejeção faz a gente pensar em obstrução da via de saída do VE. E aí a gente pode pensar em estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica. E a segunda bulha pulmonar hiperfonética faz a gente pensar em embolia pulmonar e hipertensão pulmonar. E por último, eu comentei com vocês que é muito comum a gente confundir, às vezes, síncope com uma crise epilética. Na verdade, tem vários tipos de crise epilética, né? Tem algumas crises de grande mal, de pequeno mal, que a pessoa, na verdade, ela tem uma crise de ausência. Tem algumas que, na verdade, parecem doenças psiquiátricas, que ela vai ficar nervosa, agitada, vai jogar tudo pro chão e, de repente, ela volta, né? Mas aqui a gente vai falar de um que pode ser parecido com uma síncope. E aí a gente vai passar toda aquela investigação de novo só pra gente ver o que tem diferente. Geralmente vai ter uma idade mais jovem, menor que 45. Ocorre semelhante tanto em homem quanto mulher. Tem um número de episódios variável e não tem um cenário clínico específico. Igual o paciente não vai relatar que estava num lugar quente, apertado, em pé. Não tem muita relação. Nos pródromos, ele pode ter sintomas gustativos, olfatórios ou visuais. Durante o evento, ele não costuma ter palidez, podendo surgir movimentos tônicos, incontinência, desvio do olhar, cialorreia, que é a produção excessiva de saliva, mordedura de língua, pulso e PA elevados. Aqui também ele pode ter primeiro um movimento tônico e depois ele virar clônico, na verdade, né? E após o evento, ele vai ter muita sintoma residual, vai ser muito marcante. Ele vai ter dor muscular, vai ter cefaleia, fadiga, confusão, e a recuperação dele vai ser mais lenta, certo? E, bom, é isso. Beleza.